Por si só, eles já são horrorosos, mas se tem uma coisa que causa medo a todo novo conflito ocorrido no planeta, é a possibilidade de uma guerra nuclear. As consequências de algo nesse nível seriam incalculáveis e provavelmente afetaria o planeta inteiro. A probabilidade disso acontecer, bom, não é muito alta, principalmente pelo fato dos países detentores de armas nucleares considerarem ela mais como uma forma de defesa. Afinal, por motivos lógicos, ninguém vai querer fazer um ataque nuclear a outro país que também tem armas nucleares. Mas o mundo nem sempre, ou quase nunca, aliás, funciona de forma lógica, e o medo de um conflito atômico sempre paira no ar, principalmente com potências nucleares entrando em desavenças constantes, como está acontecendo hoje em dia. E só para lembrar, Estados Unidos e Rússia detêm oficialmente bombas atômicas suficientes para quase destruir o planeta inteiro. Isso sem falar dos artefatos que sequer estão nos registros, que, sinceramente, todos sabem que as grandes potências sempre guardam segredos. Além da destruição óbvia que um conflito desses desencadearia, transformando tudo em um cenário apocalíptico, existe um outro perigo bem mais duradouro e igualmente aterrorizante: o inverno nuclear. Se liga aí que hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse nada agradável cenário. Antes, deixa aqui eu passar para vocês uma informação relevante. Em breve o nosso canal irá mudar de nome e passará a se chamar Se Liga Aí, mas não se preocupa que o nosso conteúdo continuará o mesmo. Acreditamos que o novo nome é mais simples e fácil de lembrar, além de se encaixar melhor para o conteúdo que pensamos para o futuro do canal. Aviso dado, então vamos pro vídeo. O medo de uma guerra nuclear acontecer nunca esteve tão presente na sociedade quanto na época da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética testavam bombas atômicas corriqueiramente. No meio disso tudo, várias pessoas influentes tentavam colocar um pouco de racionalidade na cabeça das mentes por trás das duas potências. Um movimento chamado de Nuclear Freeze ganhou bastante notoriedade nessa época, fazendo protestos a fim de frear a corrida armamentista nuclear. Todos sabiam das terríveis consequências de um conflito desse tipo e por si só já era o bastante para todo mundo se preocupar. Mas e se a iminente destruição e radiação não fossem apenas as únicas consequências de uma guerra nuclear? E se existisse algo muito pior? Um grupo de importantes pesquisadores que contava inclusive com Carl Sagan apresentou ao mundo um estudo que previa um cenário desolador. O planeta não iria somente sofrer com as explosões das bombas e a iminente radiação liberada por elas. A poeira levantada pelas gigantescas detonações e os inevitáveis incêndios posteriores seriam suficientes para cobrir o planeta inteiro. As consequências disso? Bom, os raios do Sol não iriam mais atingir a superfície do nosso planeta como hoje em dia, e as temperaturas por aqui iriam baixar drasticamente. Esse é o chamado inverno nuclear. Para afirmar isso, os pesquisadores se basearam nas catástrofes que aconteceram no final do período Cretáceo. Na época, um enorme asteroide acabou colidindo com a Terra e várias espécies do planeta desapareceram. Curiosamente, essa extinção não ocorreu por conta da imensa explosão causada pelo asteroide, e sim pelas consequências dela. O choque levantou uma grande quantidade de fuligem, enxofre e ácido sulfúrico que se espalharam por toda a atmosfera da Terra, impedindo boa parte dos raios solares de chegarem na superfície. O resultado disso foi uma diminuição das temperaturas nos trópicos de mais de 25 graus. Como devemos imaginar, isso alterou drasticamente todo o ecossistema do planeta e diversas espécies de plantas, animais terrestres e até aquáticos acabaram sendo extintos em um processo que durou anos. Outro evento natural que também pode desencadear essas baixas temperaturas são os chamados supervulcões que existem por diversos locais do planeta. Apesar de sempre ouvirmos falar do famoso supervulcão de Yellowstone nos Estados Unidos, existe nesse mesmo país outro monstro que foi responsável pela maior erupção vulcânica dos últimos 30 milhões de anos, chamado de Lagarita. As consequências da erupção de um supervulcão ainda são estudadas, mas pesquisadores
acreditam que a coincidente erupção de mais de um desses supervulcões em um pequeno espaço de tempo jogou gases na atmosfera da Terra suficientes para ter causado a última era do gelo do planeta, causando o que chamam de inverno vulcânico. Se tem uma lição que aprendemos ao longo da história do nosso planeta, é que jogar gases na atmosfera, independente de sua origem, quase sempre resulta em algo nada agradável, e no caso de uma guerra nuclear isso também se aplica. Supondo que várias bombas atômicas explodam e você for sortudo por não morrer nas explosões ou por envenenamento por radiação, talvez você achasse melhor realmente ter morrido. Em um inverno nuclear aconteceria algo parecido com o que aconteceu com os dinossauros e com a erupção de supervulcões. Com isso, as plantações de alimentos iriam ser drasticamente afetadas, diminuindo muito suas produções. Você sobreviveria basicamente com as poucas comidas não perecíveis que encontrassem, em algum lugar, talvez em um bunker subterrâneo. A maioria dos animais, inclusive aqueles que são habituados com um clima gelado, aos poucos também iriam sumir, pois como sabemos, o mundo funciona em uma complexa cadeia alimentar e na base de tudo está o nosso precioso Sol. Sem ele, você não conseguirá se alimentar através da caça por muito tempo, pois os animais aos poucos irão morrer de fome. Mas nem tudo são notícias ruins. Todas essas perspectivas de um inverno nuclear foram previstas por volta de 1980. Na época, elas já eram criticadas por pesquisadores que acusavam a equipe de Carl Sagan de terem exagerado nas previsões sobre o inverno nuclear. Cada vez mais pesquisadores foram aparecendo com a ideia de que seria um exagero afirmar que uma guerra nuclear poderia trazer à tona uma nova era do gelo. Após revisões nos estudos, acredita-se que o planeta iria reduzir sua temperatura apenas em cerca de 10 a 20 graus no máximo. Já o mais importante, que é a duração dessa diminuição de temperatura, em vez de anos, provavelmente duraria apenas meses, o suficiente para mudar bastante nossa civilização, mas não para acabar completamente com ela. Talvez o tal inverno nuclear seria mais adequado ser chamado de outono nuclear. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não fecha o vídeo por nada, não sai daqui antes sem deixar o teu like, beleza? Isso nos ajuda demais. E também se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aí embaixo, enfim, todo aquele pacote do YouTube que você já conhece. Até mais!